Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Caio e nós estamos realizando mais uma aula de redação. Nesses dias, em relação ao nosso texto dissertativo argumentativo, falamos a respeito da intertextualidade. Então, na aula de hoje, eu queria trazer para vocês como que eu enxergo a intertextualidade dentro do texto dissertativo argumentativo. Nós já sabemos que o texto dissertativo argumentativo é aquele que tem princípio, meio e fim, e é aquele que veicula uma informação, uma opinião em relação a um fato. Nós vamos ter um fato e o candidato e o redator e ali o aluno, ele precisa se posicionar com fatos comprovados, com argumentos sólidos, a sua opinião. Então, em outros termos, o candidato precisa usar intertextualidade, posto que, se ele for falar sobre a saúde, ele precisa procurar um texto que fala sobre a saúde. Se ele for falar sobre segurança, ele precisa procurar um texto que fala sobre segurança e assim por diante. Então percebemos que uma redação ela é um texto intertextual. Ela é ali uma superfície de um texto que retoma a outro texto, embora não da mesma forma, né? Embora ali por meio de paráfrase, embora por meio ali de uma explicação de um texto. No entanto, nós temos sim um texto que retoma, que usa outros textos para fundamentar uma opinião. Eu vou mostrar isso para vocês com base em um dos temas que já aconteceu no Enem, por exemplo, que o Enem é o principal exame que trabalha com um texto dissertativo argumentativo. Nesse tema que eu queria falar com vocês, nós temos a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então nós temos aqui esse tema que fala sobre persistência de um mal, que esse mal é a violência e especificamente a violência contra a mulher. Então não vamos falar só sobre violência e nem só sobre mulher. Nós vamos falar de um problema que retoma, a violência contra a mulher, especificamente contra a mulher, e vamos falar também dessa persistência, ou seja, nós não vamos defender que isso ficou no passado. Não, nós vamos defender que isso é algo recorrente, posto que o próprio tema diz isso. A persistência, ou seja, esse tema persiste, esse problema ainda está enraizado. Para isso, como repertório sociocultural, nós poderíamos usar a série que está aparecendo aqui no vídeo de vocês, que é O Conto da Aia. Essa série é da HBO, uma grande produtora americana, e ela foi baseada em um livro muito conhecido que é O Conto da Aia, tem o mesmo nome, é homônimo, que foi escrito pela canadense Margaret Atwood. Muito bom esse livro, e muito boa também a série, apesar de que bastante forte. Então, nessa sociedade aqui, de O Conto da Aia, nós acompanhamos uma distopia em que um grupo totalitário ele interpreta a Bíblia ao pé da letra e usa isso para subjugar as mulheres. Eles vão dizer que as mulheres só servem para procriar, eles vão dizer que as mulheres não podem ter desejos, que as mulheres não podem ter sonhos, que as mulheres precisam ser todas iguais, principalmente as aias, porque existem outros tipos de mulheres lá, outros grupos de mulheres, desculpa, em que nós observamos que elas até têm uma ascensão social maior, ou seja, ela tem um prestígio na sociedade um pouco maior, mas todas elas são subjugadas de alguma forma. Então, as aias, essa casta, é esse grupo de mulheres que são os maiores alvos, de preconceito naquela sociedade, porque elas, como se fossem empregadas, e elas são obrigadas a fazerem tudo, inclusive a reproduzirem os filhos de outras mulheres, Elas servem apenas para procriar, então é como se ela tivesse ali em uma família só para levar o filho para aquele casal. Então percebemos ali o tom de subjugação, o tom de redução das mulheres a objetos, a eliminação dos direitos das mulheres e de como essas mulheres têm sentimentos, mas que isso não é observado, que isso não é relevante para aquela sociedade, certo? Então,
O Conto da Aia é um ótimo repertório sociocultural para falar sobre a persistência da violência contra a mulher, né? Que tem tanto a ver com a noção patriarcalista, né? Que é aquela noção de que a mulher é inferior, de que a mulher é incapaz e que o poder, todo o poder está no homem. Essa é a noção do patriarcalismo, né? Então, para que vocês percebam aqui a presença da intertextualidade, vamos perceber. Então, até aqui, pessoal, nós temos intertextualidade. Por quê? Porque eu falei para vocês que a intertextualidade é um texto que retoma outro texto. São dois textos que convergem entre si para uma ideia. Então, percebemos aqui que se nós colocássemos esse texto aqui do Conto da Aia em uma redação, já teria intertextualidade, porque a minha redação como texto retoma ao Conto da Aia como outro texto, né? Então, vamos lá. Aqui seria um parágrafo do desenvolvimento. Nessa conjuntura, no que concerne à violência contra a mulher por conta da noção, faltou uma cedilha aqui, deixa eu colocar. Por conta da noção de patriarcalismo, podemos relacionar o contexto apresentado no seriado O Conto da Aia, da HBO. Isso porque, na série, as mulheres servem apenas para procriação, reduzindo-as a meros objetos e eliminando qualquer poder e liberdade feminina. De maneira semelhante, essa noção patriarcal ainda está presente na atualidade, haja vista que são comuns noções machistas em relação à mulher. Faltou uma crasezinha aqui, colocar. Como um sexo frágil, ignorante e incapaz. O que nós observamos aqui? Observamos que nesse parágrafo nós temos uma retomada ao Conto da Aia. Beleza, eu tenho uma opinião, né, de que a violência contra a mulher está ligada ao patriarcalismo, mas isso precisa ser fundamentado com alguma coisa, com uma série, com uma notícia de um jornal, com um dado estatístico, com uma música, com um trecho de um poema, contando que eu trague ali uma informação sólida, que não fique só no campo da minha opinião. Então, esse argumento sólido, que é chamado de repertório sociocultural, ele é o Conto da Aia, nesse caso, esse seriado. Então eu analiso o Conto da Aia e nós temos aqui uma retomada do tema. Por quê? Porque o Conto da Aia fala sobre patriarcalismo, fala sobre violência contra a mulher, então eu estou dentro do tema, eu consigo trazer um repertório que cabe ao meu tema, cabe uma discussão aqui. Então eu trago o texto Conto da Aia para fundamentar a minha opinião. Aí eu retomo aquela ideia de que a intertextualidade é bastante importante porque é nela que se encontra a nossa opinião. Lembra que eu falei de toda aquela polêmica lá do ex-ministro da Cultura, Roberto Alvim, que ele fez aquela retomada lá, né? Ele disse que foi sem querer, mas ele fez uma retomada a um discurso problemático na história. Então, é isso que ocorre com a intertextualidade. Nós usamos um texto que nós ali reconhecemos, que nós sabemos a temática e que nós podemos nos basear nele para a nossa opinião. Então, é por isso que a intertextualidade é bastante importante no texto dissertativo argumentativo, porque é por meio dela que nós veiculamos a nossa opinião e que nós fundamentamos essa opinião, já que não basta ter opinião. Não, você precisa citar a sua opinião, mas precisa fundamentar com um argumento sólido essa opinião. Então, em termos de classificação da intertextualidade, nesse caso aqui nós teríamos até as duas intertextualidades. Lembra que eu diferenciei a noção de interdiscursividade para a noção de intertextualidade estrutural? Então nós acompanhamos isso, porque a interdiscursividade é um tema sendo falado, sendo problematizado por dois textos, né? Nesse caso aqui, o tema da violência contra a mulher está sendo debatido tanto na minha redação quanto lá no Conto da Aia, lá no texto O Conto da Aia. Pode ser até a série ou até o próprio livro, né? E há uma intertextualidade estrutural porque nós acompanhamos na superfície do texto recorrências, que é a questão aqui do patriarcalismo, a questão também da subjugação feminina, do machismo e assim por diante. Então nós percebemos
a presença muito forte da intertextualidade no texto dissertativo argumentativo, principalmente no desenvolvimento, que é onde você vai trazer ali os seus repertórios socioculturais. E até também lá na introdução. Lembra que eu expliquei que na introdução eu faço uma contextualização do tema com base em alguma coisa, podendo ser uma alusão à ficção, né, que nesse caso é uma alusão à história ou uma análise da sociedade. Então ali também pode ter ali uma intertextualidade com o fato, com o texto e assim por diante. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês, se vocês ficarem com alguma dúvida, né, se surgiu alguma dúvida, aí vocês vão mandar a plataforma que nós vamos sanar essa dúvida. Então, até a próxima. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.